Olá, seja bem-vindo, bem-vindo a mais uma aula de meditação, a aula mais importante da semana. Mais importante porque a gente dedica mais tempo aos exercícios respiratórios e à própria meditação. A estrutura da aula é a mesma estrutura da aula de Hatha Yoga. Eu chamo de meditação porque, por causa disso, né, a gente treina a ficar mais tempo a, na técnica de concentração, que a gente chama de dharana, né? E a gente treina também mais tempo no exercício respiratório. O exercício respiratório é que potencializa um estado mais quieto da mente, que é necessário para a gente entrar no estado meditativo. Bom, a primeira coisa é convidar vocês a virem participar de uma aula ao vivo. As aulas ao vivo vai ajudar a gente a conhecer você melhor, vai ajudar a que você entenda, né, a técnica e você faça uma aula gravada com muito mais segurança. Uma informação importante, e como o Hatha Yoga, né, tudo que a gente faz no Hatha Yoga tem como objetivo a gente chegar no estado mais profundo de meditação, é aconselhável que você faça a aula com os olhos fechados. E é por isso que nós, professores, somos treinados para conduzir de forma oral, para que você possa fechar os olhos, não fique se preocupando em olhar para a tela e comece a entrar naquele estado de mais conexão com você mesmo e de mais quietude, de mais harmonia corporal e mental. A segunda coisa é movimentos lentos vai possibilitar que você mude o padrão de, de movimento e, por consequência, também você muda o padrão mental. Então, quando a gente faz movimentos mais lentos, é como se a mente entendesse que está tudo bem, que não estamos em perigo, que não precisamos estar com o corpo preparado para fugir, para lutar, que a gente pode relaxar. Emoção, né? Se você for pegar a origem da palavra emoção, emoção significa emovere. Então, a emoção está muito vinculada com o nosso padrão de movimento, o nosso padrão também de pensamento, porque pensamento também é movimento. Ah, então, a gente aconselha a fazer movimentos mais lentos, mais suaves, para que você possa também observar melhor, fazer as adaptações necessárias enquanto está se colocando na postura. Ajuda a manter o estado de presença e vai melhorando, né, o foco e a concentração. Como a aula hoje é meditação, eu aconselho que você pegue uma cadeira. Como a gente vai passar uns 30 minutos sentado, nem todo mundo tem condição de ficar confortável durante 30 minutos. E sem conforto, não há meditação. A gente precisa sentar confortavelmente para que a gente esqueça um pouquinho o corpo e se volte para o que é mais importante, as sutilezas do corpo se movendo por dentro, as emoções, o estado da mente. Tudo isso vai atraindo a nossa atenção para dentro. Prepare um ambiente bem bacana. Tem um tapete de yoga, se for necessário, almofadas, cobertores, uma luz indireta, roupas bem confortáveis, para que tudo isso ajude a você tirar o maior proveito possível da aula. Se você tiver algum problema físico ou mental grave, é bem importante ter autorização do seu médico para praticar, porque mesmo a prática sendo uma prática suave, mas ela é muito poderosa a nível de contato, tanto com a nossa luz quanto com as nossas sombras. E isso pode gerar mais ansiedade, pode gerar mais estresse, né, para quem não está preparado para olhar para isso.
E problemas físicos também é importante você tomar cuidado, porque a gente faz exercícios, né? Então é isso. Se prepare, pega uma cadeira e a gente vai comentar, a gente vai começar. E se puder fazer um comentário, né, eu agradeço bastante. Isso ajuda não só a gente a saber o que é que precisa melhorar, mas ajuda também outras pessoas a saber se vale a pena investir essa 1 hora numa aula de meditação com a gente, tá bem? Então vamos lá. Pronto, a gente vai começar sentado na cadeira. Então, quando sentar na cadeira, sente com os pés bem apoiados no chão. Se precisar encostar no espaldar, encoste, mas encoste primeiro o quadril no espaldar, para ajudar a manter a coluna ereta. Relaxe os ombros, relaxe os braços e comece fechando os olhos. Então, a gente vai fazer alguns exercícios para acomodar o corpo melhor, para ficar num estado mais quieto. Então, com os olhos fechados, observe se precisa fazer mais algum ajuste. Fica muito mais fácil a gente perceber os ajustes quando a gente fecha os olhos, para que você fique mais confortável. E observe nesse estado quieto, ereto, se preparando para a prática, como sente, como se sente fisicamente, como se sente emocionalmente. Você ainda percebe a mente agitada, levando os pensamentos a atrair mais pensamentos. Observe, só por 30 segundinhos. É bem importante, diante da gente começar uma prática, a gente se prepare para ela. Se dedique alguns minutinhos a aquietar o corpo, a aquietar a mente, para que a gente tenha uma prática de maior qualidade. Então, a gente vai fazer uma série de 2 exercícios nessa posição sentada. Então, se tiver encostado no espaldar, segue um pouquinho mais para frente, que a gente vai mexer o tronco para conseguir dar mais mobilidade. Então, cruze uma perna sobre a outra. Os homens podem deixar as pernas como se fosse a cabeça do número 4. As mulheres podem cruzar, aproximando o joelho com o joelho. E com a mão sobre as coxas, cresça bem o tronco verticalmente. Cresça o pescoço, alongando a coluna vertebral, sentindo o afastamento das vértebras à medida que a gente cresce na postura. E mantendo a mão esquerda na coxa e a mão direita atrás do quadril direito no assento. Cresça um pouquinho mais e só depois gire. Gire o ombro direito para trás, o ombro esquerdo para frente e a cabeça acompanhe o ombro direito, olhando para trás. A coluna bem ereta. Mantenha a respiração natural. E observe
o que é que essa postura lhe proporciona, como sente a respiração acontecendo, como sente as pressões internas, os alongamentos dessa postura. Volta para o centro, isso. Deixa os braços ao lado do corpo. O braço esquerdo vai se elevar pela lateral esquerda até a altura do ombro. Na altura do ombro, gira a palma da mão para cima. Continua o movimento até que o braço encoste na orelha e suba com esse braço. Cresça. Você pode apoiar a mão direita no assento para dar mais estabilidade. E vai inclinando para o lado direito, mantendo a cabeça sempre próxima do braço. Mais importante é o braço bem alongado. Isso. Mantenha. Mantenha observando também as mudanças físicas, emocionais, mentais. Que tipo de memória chega à minha mente? Tipo de pensamentos? Volta devagarzinho para o centro e volta o braço. Traz o pé, os dois pés para o chão e observe. Fizemos dois trabalhos, todos os dois, de alongamento da lateral direita, desculpa, da lateral esquerda do corpo. Então, compare lado esquerdo, lado direito. A gente pode comparar a temperatura, volume do corpo, podemos comparar sensações respiratórias, peso, posição de ombros. Agora vamos fazer para o outro lado. Cruza a perna esquerda sobre a direita. A mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda atrás do quadril esquerdo no assento da cadeira atrás do quadril esquerdo. Antes, suba, alongue, cresça o pescoço. Depois, com a ajuda da mão direita, você gira ombro direito para frente, esquerdo para trás, cabeça gira para trás. Observa o alongamento que vai desde o pescoço, passando por ombros, costelas, cintura, quadril. Se existe alguma mudança de padrão respiratório, alguma mudança de padrão mental. Eu sempre digo que o asana, ou a postura, deve ser estável e confortável. Deve ser realizado sem esforço demais, para que a gente possa sentir os efeitos da imobilidade com leveza. Segundo Patanjali, é uma estratégia para a gente transcender a consciência humana. Volta para o centro
Isso. Leva a sua atenção para o braço direito. O braço direito vai elevar pela lateral até a altura do ombro. Gira a palma da mão para cima, continua o movimento. Braço ao lado da orelha, sobe esse braço. A mão esquerda pode ficar apoiada no assento. Isso ajuda. E inclina para o lado esquerdo. A cabeça sempre próxima. E alongue, cresça. Mantenha a postura. Mantenha prazerosamente a postura. Volta para o centro. E volta o braço. E volta o pé. Isso. Vamos fazer só mais duas posturas, e as duas posturas em pé. Então, fique em pé. E nessa posição em pé, cruza os dedos das mãos atrás das costas. E leva as mãos lá em direção ao chão. E só isso aqui, você já vai sentir que alonga a região peitoral. Empurra o peito para frente, leva o queixo lá em direção ao teto. Mas não só a cabeça vai para trás, como vai para cima. E aos pouquinhos, se for possível, mantendo as mãos entrelaçadas, comece a elevar os braços, afastando as mãos do quadril, sentindo que o peito se abre ainda mais nessa postura. E para ajudar a alongar um pouquinho mais, inspire grande, cresça. Patanjali fala também que a prática de asanas, elas têm características psicofísicas, ou seja, a gente usa o corpo para produzir efeitos mentais. Deixe a respiração livre, volte devagarzinho, volta o braço, volta a cabeça e relaxa os braços ao lado do corpo. Isso. E observe. Observe como volta. A gente está trabalhando com musculaturas da região respiratória e com musculaturas também que ajudam a manter a postura ereta, musculatura que está ao redor da coluna vertebral. Esses exercícios vão ajudar você a sentar por mais tempo, mais confortavelmente. Então, agora a gente vai fazer Uttanasana, a postura de alongamento de toda a cadeia dorsal. Essa cadeia de músculos que está atrás das costas, mas também vai atingir os membros inferiores. Então, se tem pressão alta, faz um abraço e traz a cabeça em direção aos braços. Só isso. Se não tem pressão alta, mãos
sobre as coxas, traz o queixo próximo do peito, soltando bem o queixo, a cabeça, o peso da cabeça. E comece a deslizar as mãos em direção aos pés, passa pelos joelhos. Claro, não é obrigado a chegar nos pés. Na verdade, a única obrigação que a gente tem quando a gente pratica é obedecer os nossos limites. E essa é uma postura para largar o corpo, largar o peso da cabeça, largar o peso do tronco e ficar. Solte os braços, solta a musculatura do rosto, relaxa o pescoço. E observe toda a musculatura posterior sendo alongada. Só mais 30 segundos nessa postura. E aproveite para relaxar. Mas, se precisar voltar, volte. O significado do yoga é união e conexão, mas eu digo que é reunião e reconexão com a gente mesmo. O Hatha Yoga é uma prática muito mais contemplativa do que física. Por isso que não é tão fácil assim. Flexiona os joelhos e devagarzinho volta, mantendo o queixo próximo do peito. Para não sentir tontura na volta. E observe como sente toda essa região de tronco que nós alongamos. Peito, costas, laterais do tronco. Será que está mais fácil respirar ou está igual? Então, agora a gente vai sentar. Sente de novo bem confortavelmente. Se precisar usar almofada nas costas, use. Se precisar usar almofada nos pés, use. Se precisar de um cobertor. E agora a gente deve passar uns 30 minutinhos ou mais sentado. Então, se ajuste bem na postura. Coluna ereta, ombros relaxados. Leva sua atenção à região do rosto. A gente vai fazer um breve relaxamento. Então, leva a atenção à região do rosto e tenta deixar a testa bem lisinha, sem criar contrações na região da testa. E descendo pela testa, a gente vai encontrar um músculo que a gente usa muito, esse músculo das sobrancelhas, né? A gente tem muitas expressões faciais, mas relaxa agora, deixe as sobrancelhas afastadas, as pálpebras repousadas sobre os olhos, músculos ao redor dos olhos também soltos, descontraídos, músculos ao redor do nariz, relaxe lábios, língua, relaxe músculos ao redor das orelhas, afaste um pouquinho os dentes para relaxar a mandíbula. E busca uma posição da cabeça
onde você quase não sinta seu peso. A partir do queixo paralelo ao chão, você faz pequenos ajustes e escolha a melhor posição, aquela posição que você sente a cabeça quase sem peso nenhum. E assim você vai conseguir relaxar um pouco mais a musculatura do pescoço, porque a cervical está no ponto certo e não precisa de ajuda, tanta ajuda para se manter no lugar. E relaxa os ombros, sem perder a postura, deixe que os ombros caiam, braços pesados, apoiados sobre as coxas. O abdômen, para manter a postura ereta, fica um pouquinho preso. Solta o peso do corpo sobre o quadril. Solta o peso do corpo sobre os isquios. Relaxe glúteos, parte interna da coxa, parte anterior, posterior. Relaxe as articulações dos joelhos. E pelo apoio das plantas dos pés com o chão, relaxe também os músculos da panturrilha. Pés, dedo dos pés, planta dos pés. Deixa o corpo bem imóvel e relaxado. Se precisar fazer algum ajuste na postura depois dessa percepção mais geral do corpo, pode fazer. Então, a gente vai fazer um, um pranayama chamado Nadi Shodhana. O Nadi Shodhana, por si só, ele não é considerado um pranayama, porque ele não tem pausa respiratória. A pausa respiratória é um elemento essencial no pranayama. A gente vai fazer o Nadi Shodhana hoje com pausa respiratória, para que ele seja considerado um pranayama. Então, a gente vai dividir essa construção em algumas etapas. Etapas que caracterizam o pranayama. A primeira característica do pranayama é que é uma respiração lenta e profunda, e tem um ritmo. Então, solte o ar pelas narinas até o pulmão esvaziar. Quando você começar a inspirar, conte em quanto tempo você consegue inspirar lentamente, até o pulmão ficar confortavelmente cheio. E esse tempo você vai fazer igual na saída de ar. Então, é isso que é ritmo. A gente imprimir um tempo de entrada de ar e outro tempo para saída de ar. Estamos fazendo o mesmo tempo agora. Então, essa é a primeira característica do pranayama. É uma respiração lenta, nasal, profunda e confortável. A gente não inspira para encher o pulmão 100%, para não precisar acionar músculos em excesso e trazer contração desnecessária. A gente também não solta completamente o ar do pulmão, para também não fazer contrações exageradas no abdômen. Então, busque inspirar e expirar de forma profunda e lenta, mas com leveza e controle.
A gente precisa de alguns ciclos respiratórios para encontrar o nosso ritmo respiratório. Quando você encontrar o seu ritmo, você fica. E a próxima vez que soltar o ar, deixa a respiração livre. E eu vou incluir mais um elemento do pranayama. Nesse ritmo, é recomendado que a gente solte o ar mais devagar do que a gente inspira. Por quê? Porque quando a gente tem uma expiração mais lenta do que a inspiração, a gente ativa a resposta de relaxamento do nosso sistema nervoso mais rápido. Então, os livros recomendam que a gente tente soltar o ar até o dobro do tempo da entrada. Então, se, por exemplo, sua entrada foi em 4 tempos, você vai tentar soltar até 8. Se você não conseguir 8, porque a gente não deve sentir aflição respiratória nem falta de ar, a gente solta até 6, por exemplo, até 5. É sempre tentando soltar mais lento do que a entrada. Então, no próximo exercício, a gente vai fazer isso. Inspirar no tempo que você escolheu para si e expirar em até o dobro do tempo. Então, vamos começar soltando o ar pelas narinas, esvaziando o pulmão. Inspire no seu tempo e tente soltar até o dobro desse tempo, fazendo com que as saídas de ar sejam mais lentas do que a entrada. Mas tem um aspecto que não pode ser esquecido de forma nenhuma, que deve ser confortável e agradável a respiração. A gente não deve sentir falta de ar e nem aflição respiratória. Se a gente sentir uma dessas duas coisas, o corpo começa a se estressar. E é o oposto que a gente quer, né? A gente quer levar a um estado de profundo relaxamento e não de estresse. Assim como a gente não deve competir com a gente mesmo nas práticas de asana, nos exercícios físicos do yoga, a gente não deve competir com a gente mesmo no exercício respiratório. Bom, agora que a gente encontrou um ritmo respiratório, deixe a respiração livre um pouquinho, descanse. E agora a gente vai partir para o Nadi-shodhana. Nadi-shodhana é uma respiração alternada. Ela sempre começa pela narina esquerda e sempre termina na narina esquerda. Ou seja, um ciclo inteiro de Nadi-shodhana começa e termina na narina esquerda. E a gente inspira pela esquerda, com o pulmão cheio, troca a narina, solta pela direita. O ar sempre volta pela narina que saiu, volta pela direita. Com o pulmão cheio, troca a narina e sai pela esquerda. Então, esse é um ciclo. Tá? Então, a gente vai fazer vários ciclos. Então, vamos comigo.
A gente pode usar a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Então, se a gente for usar a mão direita, a gente fecha a narina direita com o polegar direito. E quando for fechar a esquerda, usa o dedo mindinho e o anelar da própria mão direita. Então, a gente fica só com a mão fechando a narina direita com o polegar, fechando a narina esquerda com o dedo mindinho e o anelar. Faz esse exercício. E se quiser repousar os dedos que ficam sobrando, né? Os dedos indicador e o dedo maior, pode apoiar na testa. E aí isso também dá mais conforto. Então, vamos fechar a narina direita com o polegar direito e soltar todo o ar pela esquerda para começarmos com o pulmão vazio. Inspira pela narina esquerda no seu ritmo. Quando o pulmão estiver cheio, troca a narina. Fecha a esquerda, abre a direita e solta até o dobro do tempo pela narina direita. O ar vai voltar pela narina direita. Volta no seu ritmo. O pulmão encheu, troca. Fecha a direita, abre a esquerda. E solta pela esquerda. E assim a gente completa um ciclo. E vamos em seguida fazer outro. Inspira pela esquerda. Pulmão cheio, troca a narina. Fecha a esquerda, abre a direita e solta até o dobro do tempo pela direita. Volta pela direita. Troca a narina, fecha a direita e solta pela esquerda até o dobro do tempo da inspiração. E continua. Vou marcar 2 minutinhos. Continue o exercício. Então, esse é o Nadishodhana. Nadi significa canais de comunicação, seja eles canais físicos ou energéticos. O yoga define assim: canais físicos são os, os nossos canais respiratórios, os canais digestivos, as nossas veias e artérias. O yoga chama de nadis. Mas tem também os canais energéticos. Por exemplo, o sistema nervoso, a gente pode considerar que essa rede, né, de sistema nervoso, de comunicação entre os neurônios sensoriais, os neurônios que comandam, né, que estão no cérebro. Essas redes de energia, o yoga também chama de nadis. E Shodhana na limpeza. Então, é um exercício que limpa esses canais de comunicação, tanto físicos quanto energéticos, através da respiração. E a partir dessa teoria nasce também a teoria dos chakras, dos vários pontos que existem no corpo, sendo que os 6 principais são distribuídos pela coluna vertebral. No Hatha Yoga chamamos de Padina, que são centros de energia onde se acumulam as energias. E a próxima vez que soltar o ar pela narina esquerda, fechando um ciclo, você para o exercício, descansa o braço e deixa a respiração natural. E por que que o yoga considera o exercício respiratório tão potente? Porque é muito difícil a gente aquietar a mente
tem uma técnica, porque a natureza da mente é movimento. A cada 10 segundos a gente tem um pensamento espontâneo. Então é da natureza da mente. O yoga utiliza a respiração para quietar esses pensamentos e diminuir a frequência de pensamentos, deixando a mente mais focada. Então, quando a gente faz exercício respiratório, a gente relaxa o nosso sistema nervoso, relaxa a nossa respiração, relaxa os batimentos cardíacos, levando o nosso metabolismo ao mínimo possível, para que a gente influencie a mente a também reduzir esses processos mentais. Então, agora a gente vai completar o Nadi Shodhana fazendo a pausa respiratória. A pausa respiratória a gente vai fazer com o pulmão cheio. Toda vez que o pulmão estiver cheio, podemos fazer a pausa respiratória, uma técnica que a gente chama de Jalandhara-bandha ou chave de queixo, que é trazer o queixo próximo do peito e tampar as narinas. Vamos fazer juntos. Então, tampa narina direita com o polegar direito, solta devagarzinho pela esquerda. Comece a inspirar no seu ritmo. Quando o pulmão estiver cheio, tampa as duas narinas, traz o queixo em direção ao peito e faz uma pausa respiratória no mesmo tempo da inspiração. Quando terminar, traz a cabeça ao centro e abre a narina direita, soltando até o dobro do tempo pela narina direita. Vai voltar pela narina direita, no ritmo da inspiração. Tampa a narina direita com o pulmão cheio e traz o queixo em direção ao peito e fica em pausa respiratória no mesmo tempo da inspiração. Quando terminar, traz a cabeça ao centro e abre a narina esquerda, soltando o ar até o dobro do tempo da inspiração. Vai voltar pela esquerda. Pulmão cheio, tampa a narina, traz o queixo em direção ao peito. Conta o tempo, mesmo tempo da entrada. Volta para o centro, abre a narina direita e solta até o dobro do tempo. Quando o pulmão estiver vazio, inspira pela mesma narina direita. Quando o pulmão estiver cheio, tampa as duas narinas, traz o queixo em direção ao peito. A pausa respiratória no mesmo tempo da entrada de ar. Volta para o centro, abre a narina esquerda e solta até o dobro do tempo. Então, continue, eu vou marcar 2 minutinhos nesse exercício. Enquanto pratica, se concentre na técnica, se concentre no ar que entra e sai pelas narinas, na extensão e retração do tórax, no esvaziamento e enchimento dos pulmões, ou naquilo que lhe chamar mais atenção.
Finaliza o ciclo respiratório quando o ar sair pela narina esquerda. Veja a respiração natural. Agora a gente não vai mais controlar a respiração. Será que o padrão respiratório está diferente depois desse exercício ou não? Vamos descansar as costas um pouquinho, trazendo o queixo em direção ao peito, soltando bem o peso da cabeça. Levando as mãos em direção aos joelhos, inclinando o tronco para frente, como se você quisesse deitar com o seu tronco sobre as coxas, levando as mãos lá em direção aos pés. Aproxima bem o queixo do peito, soltando o peso da cabeça. Relaxe costas, pescoço, face. Mantendo o queixo próximo do peito, vai voltando devagarzinho. A última parte é verticalizar a cabeça. E agora a gente vai iniciar a nossa meditação. Deixa o corpo quieto e ereto. Se quiser encostar no espaldar, pode encostar, mas sempre mantendo o quadril próximo do espaldar, para que a gente consiga deixar a coluna ereta. Pés bem apoiados sobre o chão. E volte àquela condição de relaxamento, sem perder a postura que a gente treinou antes do exercício respiratório. Buscando conforto, buscando esquecer um pouquinho a postura. O propósito da meditação não é ficar pensando em algo, analisando, e sim se afastar de um encadeamento de pensamentos lógicos para chegar a alguma conclusão ou resultado. Lembre que a cada 10 segundos vem um pensamento involuntário. Então, a ideia é diminuir essa frequência de pensamentos involuntários. A meditação, ela quebra essa sequência lógica de pensamentos. E sempre, como é que quebra? Porque a gente sempre retorna a uma determinada âncora, que a gente chama de âncora ou ponto de concentração. A gente vai hoje se concentrar no ponto entre as sobrancelhas. A gente vai iniciar se concentrando no ponto entre as sobrancelhas. Esse ponto, segundo o yoga, tem um canal energético, um chakra, um padma, que é a entrada da nossa superconsciência. Superconsciência é um estado de consciência plena. Mas o ponto de concentração pode ser qualquer coisa que detenha a mente por um período.
Pode ser também um mantra, uma oração, um movimento respiratório, outra parte do corpo. Pode ser devoção ao mestre, a uma figura divina. Mas hoje a gente vai se concentrar nesse ponto do corpo, que o yoga chama de ajna, o centro crístico. Sinta esse ponto, sinta a temperatura, observe a luminosidade que entra pelas pálpebras, se ilumina esse ponto, a testa inteira para dentro. Todos nós começamos brigando com a mente, com os pensamentos. É natural que a gente distraia, mas com a prática, a repetição da técnica de meditação, com o tempo a mente começa a se acalmar e o número de distrações diminui. Então volte a se concentrar no ponto entre as sobrancelhas. É bem importante que a gente não crie expectativas com relação quando eu conseguir vou aquietar minha mente. Esse é um processo lento e gradativo. O que mais importa é a sensação final de quietude, de paz, de bem-estar. A concentração é a tentativa de manter a atenção no objeto, para quebrar essa sequência de pensamento. A mente fica completamente concentrada nesse objeto. Mas para nós mortais isso é muito difícil. Mas, em contrapartida, a gente vai ter momentos, segundos, minutos de completa concentração. Patanjali divide o processo de meditação em três etapas: Dharana, que é concentração; Dhyana, que é meditação propriamente dita; e Samadhi, que é a integração com o objeto. Então, Dharana, que a gente está fazendo agora, é um trabalho de concentração. A gente vai confinando a mente dentro de uma área mental limitada. No nosso caso, é o centro da sobrancelha. E dentro dessa área limitada, a gente pode observar
e perceber algumas coisas, assim como um rio que está limitado pelas suas margens, mas tem coisas a observar, o fluxo das águas, as pedras, os animais que passam, a cor. Então, a partir de agora, eu vou marcar 5 minutos e tente se manter concentrado neste ponto, como se fosse um curioso de si mesmo, percebendo tudo que venha de informação por esse ponto. Depois dos 5 minutos, eu chamo.
Traga o queixo próximo do peito, soltando bem o peso da cabeça, relaxando o pescoço. Desliza as mãos em direção aos joelhos, os joelhos aos pés, deitando-se sobre as coxas. Obrigado por ter vindo. Tenha um ótimo dia. Namastê. Espero que a aula tenha lhe feito bem. Mais informações sobre a nossa escola aí no descritivo do, do vídeo, né? Aceitamos o El Hub, aceitamos também Uber Club, Uber Sport Club em Portugal. O El Hub também aceitamos em Portugal, tá bem? Então seja bem-vindo e até a próxima.